Que a raiva é o principal gerador de poder do Hulk, todo mundo sabe. Mas o que você não sabe é porque o cabelo do Hulk não é verde também. Roda a vinheta, especialista! Universo Nerd Stark falando. Como a ciência encara o poderoso Hulk em seu processo de transformação? E a sua super força? Como responder essa questão através da física, química e biologia? Você não sabe? Então vamos mergulhar juntos desse mundo, pois eu sei. Robert Bruce Banner era um físico nuclear que estava desenvolvendo para o exército americano uma arma que deixaria a bomba atômica no chinelo, a bomba Gama. Quando esse poderoso artefato estava prestes a ser testado, Banner viu uma criança havia invadido a área de teste e não hesitou em pedir que interrompesse o processo de explosão. Não tendo obtido autorização para cancelar o experimento em andamento, o físico deixou a área de segurança e correu e o jogou em uma trincheira próxima. Apesar de ter salvo o pequeno Rick Jones, ele próprio não conseguiu se proteger da explosão e foi atingido por uma quantidade de radiação Gama. Surpreendentemente, Bruce Banner sobreviveu à explosão. Após uma verificação médica básica, não identificaram nenhuma sequela. No entanto, pouco tempo depois desse evento, ele percebeu que a radiação havia o condenado em transformar em determinadas situações numa besta absurdamente forte e descontrolável, o incrível Hulk. Você vai entender quem eu sou. Você está falando sobre o quê? É só olhar! É claro que não temos nenhuma espécie humana, ao menos conhecidos, nem de pessoas que têm uma força similar de Hulk, ou um tamanho próximo dele. Aliás, quanto ao tamanho, a humanidade já encontrou algo próximo. Mas força não, nem mesmo de pessoas que tenham experimentado efeitos benignos de quantidade expressiva de radiação. Os raios gama são um tipo de radiação eletromagnética de alta concentração de energia que pode possuir até milhões de vezes mais energia que um raio ultravioleta. Essa alta energia se deve ao seu pequeno comprimento de onda, o que o permite penetrar profundamente na matéria, sendo barradas somente por placas espessas de chumbo ou concreto. Pela sua alta penetrabilidade, a radiação gama é utilizada para descontaminar tanto produtos alimentícios quanto equipamentos médicos. Os raios, ao atravessarem o alimento, atingem e eliminam micro-organismos patogênicos que reduziriam o tempo de validade do produto. Além disso, essa radiação também é usada em radioterapias. Ao interagir com uma célula tumoral, os raios gama provocam efeitos químicos e biológicos que levam à morte celular, seja pela inatividade de alguma função vital da célula, seja pela perda de sua capacidade de reprodução ou por outros fatores. Por outro lado, obviamente, o mesmo efeito que a radiação tem nas células cancerosas é sentido pelas células saudáveis. Por isso, as aplicações devem ser feitas em condições muito controladas. Quando uma radiação de alta energia gama atinge uma célula, ela pode provocar o pior tipo de dano que o nosso DNA pode sofrer, as quebras da fita dupla, que corta as duas estruturas do DNA, tornando seu reparo dificilmente e extremamente difícil. Você pode não saber, mas danos ao DNA acontecem com frequência. A radiação ultravioleta provoca distorções na estrutura dessas fitas. E na maioria das vezes o nosso próprio organismo repara esses danos. No entanto, em alguns casos o dano pode ser tão severo a ponto de destruir a célula, que é muito comum nos casos de exposição aos raios gama. Como então a radiação gama teve efeito em Bruce Banner? Como explica o pós-doutorado em biologia da Universidade de Stanford, Sebastian Alvarado, quando os danos provocados por radiação são muito grandes,
O mais provável de acontecer é que esses danos provoquem a morte da célula. Porém, há também a possibilidade do DNA conseguir se reparar, reorganizando sua estrutura com novas informações genéticas. E essa mudança nos genes do indivíduo poderia servir de explicação à transformação de Banner para Hulk. É claro que no mundo real, galera, os efeitos radioativos provocam efeitos bem mais trágicos e incontroláveis. Qualquer pesquisa rápida mostrará vítimas de radiação que tiveram a pele completamente queimada pelo calor emitido pela radiação. Mutações genéticas provocam desfigurações no corpo, ao invés de músculos sobre-humanos. Crescimento desordenado de células, causando tipo de câncer, sequelas genéticas para as próximas gerações. Portanto, muito improvável que uma pessoa submeta a dose de radiação que o Banner recebeu sobreviva. Além disso, por mais que o processo de quebra das fitas de DNA seja uma tentativa razoável de explicar como a radiação gama provocou esse efeito em Banner, o processo não é reversível. Ao mudar de Banner para Hulk, é como se uma nova programação genética fosse ativada. E ao se retornar para Banner, os genes do Hulk precisam ser novamente desligados para dar lugar ao genoma do cientista. É uma explicação por quebra. E rearranjo está longe de contemplar este efeito. Uma área que poderia oferecer teorias melhores para essa capacidade do organismo de Bruce Banner de ligar determinados genes e de ligar outros mediante apenas seu estado de humor é a epigenética. Por essa ser a área mais complexa e que demanda conhecimentos mais profundos de biologia, vou deixar essa discussão para outro momento. Agora, por que verde? Por que o Hulk é verde? A cor verde, obviamente, não é excesso de clorofila no corpo ou sequelas da radiação. Na verdade, a explicação mais correta e simples é que essa cor foi resultado de hematomas. Sim, isso mesmo, galera, hematomas. É comum que a área passe por várias cores diferentes antes de desaparecer. Isso acontece porque ao sofrer um trauma, como uma pancada, alguns vasos sanguíneos se rompem, fazendo com que o sangue vaze para o tecido mole, que fica debaixo da pele, dando uma coloração avermelhada. E geralmente o primeiro estágio do hematoma, esse é o primeiro estágio do hematoma. Por processos bioquímicos, as moléculas de hemoglobina vão sendo degradadas e com isso mudando de tonalidade, ao perder íons de ferro. E a hemoglobina é reduzida a biliverdina, dando ao hematoma uma coloração esverdeada. Responsável pela tonalidade verde no sangue dos largatos, a biliverdina pode ser uma explicação plausível para a cor do Hulk. O pesquisador Sebastião Alvarado, que já citamos, sugere que no processo de transformação, o Banner para Hulk, o corpo franzino do físico é submetido a um enorme trauma que leva à destruição maciça de células sanguíneas e proporcionando um hematoma de corpo inteiro. Embora isso seja um fenômeno sem precedente, esse trauma pode ter gerado enorme quantidade de biliverdina ao longo do seu corpo e deixando completamente verde. Está. Fala, especialista. Mas então, por que o cabelo do Hulk não é verde? Você estava onde, especialista? Em Nárnia? Vou responder. Porque o cabelo não sofreu hematoma, somente a pele dele. Mas aí, você gostou? E você, o que você acha? Comenta aqui embaixo sua opinião. Aproveita e se inscreva em nosso canal para você não perder mais vídeos como esse. Eu quero convidar você a entrar nesse mundo. Vem comigo nesse universo. Porque você sabe, aqui é assim, ou vai ou voa.